O que é autoconhecimento? Quanto ao autoconhecimento, como começar? Porque o autoconhecimento, ele é um elemento importante dentro de todo esse contexto de falas que temos aqui. Porque o autoconhecimento, ele se constitui a base do reconhecimento da verdade sobre quem nós somos. Não podemos confundir a imagem que podemos investigar, a imagem que temos sobre nós mesmos, a imagem que fazemos sobre quem somos, a investigação dessa imagem. O propósito do autoconhecimento não é lhe dar o conhecimento sobre quem você acredita ser, mas sim descobrir a ilusão de quem você acredita ser. Percebam a diferença. A ideia que você tem, a imagem que você tem, o conceito que você faz de si mesmo, esse conceito, essa imagem, essa ideia, isso não é real. Esse conjunto de crenças, esse bloco de crenças que você tem sobre quem você é aquilo que sustenta você dentro de uma condição psicológica interna de ignorância. Essa ignorância é a falta da verdade sobre você. Assim, nós colocamos aqui a palavra autoconhecimento dentro de um sentido novo. Na realidade, bem diferente desse que a psicologia usa. Autoconhecimento é a observação de si mesmo. Como é que você se aproxima de algo que você desconhece? Você não pode se aproximar disso com uma ideia, com um conjunto de crenças, com um bloco enorme de imagens. Você se aproxima disso que você não conhece como um investigador, como alguém disposto a olhar de perto o que é isso. É assim que temos que nos aproximar de nós mesmos. A falta dessa aproximação lhe mantém sempre se identificando ou dando identidade a todas essas imagens, crenças, conceitos, a tudo isso que você acredita ser. Isso tem continuidade em razão da falta do verdadeiro autoconhecimento. Portanto, o que é o autoconhecimento e qual é a importância do autoconhecimento? O autoconhecimento, ele lhe aproxima da visão da verdade sobre você, do fim da ilusão sobre quem você é. Portanto, autoconhecimento é algo que só pode ser de verdade compreendido dentro de uma visão de não dualidade. Apenas a não dualidade deve ser a base para essa investigação. E não a imagem que você já tem, a crença que você já tem, o conceito que você já tem sobre você. Assim, se aproximar de si mesmo deve ter como base
dessa aproximação a verdade da Advaita Vedanta. Assim, a Advaita Vedanta tem uma aproximação verdadeira dessa questão do autoconhecimento. O resultado do autoconhecimento é a verdade de sua natureza essencial, de sua natureza real, que é não dual. A natureza não dual do seu ser. Seu ser é uma única realidade. Contudo, por isso ela é essa natureza não dual. Não há você em seu ser e o mundo do lado de fora. Não há você em seu ser e o outro do lado de fora. O movimento de história, o movimento de memória, o movimento de recordações, de situações, eventos, incidentes, acidentes, o que quer que tenha acontecido a você, aconteceu a esse corpo, mente. Não aconteceu a verdade de sua identidade real, de sua natureza real. Assim, todo esse cultivo de memória, que diz respeito a uma memória ligada a esse corpo e a essa mente, toda essa memória não é algo relativo ao que você é em seu ser, e sim a esse mecanismo, a esse organismo vivo. O autoconhecimento lhe fará perceber a verdade de que você não é o corpo, você não é a mente, e você não é essa história, você não é essa memória. Por estar se confundindo com essa história, por estar se confundindo com essa memória, você está se vendo como alguém situado no tempo. Esse é o tempo da memória, é o tempo das imagens, o tempo das lembranças. Esse passado, esse presente e esse futuro é algo que existe apenas dentro dessa sua psicologia. Então, estamos nos referindo aqui a um tempo que não é real. A esse tempo psicológico, que é basicamente memória. E memória é basicamente pensamento. Então, nós temos que investigar isso. Investigar a nós mesmos. Aprender com nós próprios. Descobrir a verdade sobre nós. Isso é autoconhecimento. Aqui, como tratamos com você da verdade, da iluminação espiritual, do despertar espiritual, da revelação do seu ser, não podemos negligenciar isso. A importância do verdadeiro autoconhecimento. Porque a verdade do seu ser é a verdade divina, é a verdade de Deus. Então você não é a pessoa que acredita ser. Todo conhecimento que você tem é sempre o conhecimento do pensamento, da memória, da lembrança. Um conjunto de imagens, recordações,
o que é basicamente esse tempo que não é real. É o tempo do pensamento. É o passado que é o pensamento. É o presente aqui, também imaginado pelo pensamento. E o futuro também imaginado pelo pensamento. A realidade da vida acontece em seu ser, como sendo o seu ser, agora, aqui. E aqui não há esse eu para ser conhecido. Portanto, a expressão autoconhecimento aqui não se refere nesses encontros. Nós temos encontros aqui online e também presenciais, além de retiros, além desses vídeos que você tem acesso aqui no YouTube. Nós temos vários vídeos sobre esse assunto, sobre o assunto importantíssimo da real meditação e da beleza do autoconhecimento, da verdade do autoconhecimento. São dois assuntos ligados aqui, lhe mostrando que o autoconhecimento não é o conhecimento desse eu, mas é a constatação da verdade do não eu. A ausência desse mim é a verdade do seu ser. Uma aproximação com a meditação. Essa aproximação com a meditação é a aproximação do seu próprio ser pelo autoconhecimento. Então, o caminho para a meditação passa pelo autoconhecimento. Sem autoconhecimento não há real meditação. O que quer que você entenda por essa palavra, o que quer que você imagine com essa palavra, não reflete aquilo que nós tratamos aqui. Notem que meditação passa por essa investigação do falso. Aquilo que você pode perceber em si mesmo e descartar nesta autoinvestigação é o falso. Esse conjunto de crenças, esse conjunto de ideias, esse conjunto de imagens que você formou ao longo de todos esses anos sobre quem você é, não é real. É algo ilusório. Esse contato com o autoconhecimento, que é a observação desse movimento da mente, trazendo essas memórias, essas lembranças, e isso sendo visto agora, aqui, olhar isso requer que você se aproxime, para você ver de perto isso. Então, o autoconhecimento é essa aproximação, onde você pode olhar para aquilo que se passa agora aqui, para essas lembranças mais superficiais e para essas lembranças mais ocultas. Aquilo que está a nível consciente é aquilo que está mais próximo para ser percebido. E aquilo que está a nível mais profundo, a nível inconsciente, é o que parece estar um pouco mais distante, e, no entanto, tudo está aqui, como parte desta consciência mental.
desta mente egóica. Essa consciência mental, essa mente egóica, ela é composta desta memória, dessa psicológica memória, dessa memória psicológica que constitui o eu, o ego, o mim. Assim, o autoconhecimento é olhar para esse mim, esse eu, observando cada pensamento, cada sentimento, cada emoção, cada sensação, o que quer que esteja aparecendo agora aqui. Então, é possível você se desvencilhar desse condicionamento psicológico, descobrindo o seu verdadeiro ser, sua verdadeira natureza, a natureza de Deus presente, agora, aqui. A importância disso é que, quando há esse autoconhecimento, acontece simultaneamente esse contato com a meditação. Então você tem essa revelação desta felicidade inata, deste amor inato, desta paz inata do seu ser. Assim, todos esses modelos que conhecemos de infelicidade psicológica, isso não passa de quadros construídos pelo pensamento e sentimento a respeito de quem nós somos. Com esses quadros, nós nos identificamos e nos confundimos em razão da falta desta libertação da ilusão, desse equívoco, desse engano. Em razão da falta dessa libertação, desta programação, desse condicionamento psicológico, que faz de nós criaturas egocêntricas e infelizes. Esses quadros são quadros bastante reconhecidos por todos nós. A tristeza, a angústia, a dor da solidão, os diversos temores, a inquietude psicológica, essa tagarelice interna dentro de cada um de nós, os diversos modelos de conflitos, de contradições, de dilemas, de dores psicológicas presentes nesse eu. Por exemplo, nós temos a inveja, nós temos o ciúme, nós temos a ambição, e onde há ambição, inveja, ciúme, não há amor. Nossas relações, nós desejamos em nossas relações amor, mas não há amor. Podemos ter afeição, carinho, podemos ter cumplicidade, podemos ter companheirismo, mas juntamente com isso nós temos a agressão, a competição, a inveja. Tudo isso em razão da ambição, o desejo de predominar, sempre o sentido do eu, do ego, em seu modelo, em seu padrão de egocentrismo. Então, essa estrutura do egocentrismo está presente em razão da ausência da verdade, que é a revelação do seu ser. Assim, o nosso trabalho aqui é descobrir
a beleza de nossa natureza divina, da natureza do nosso ser. A realização disso, alguns chamam de iluminação espiritual, despertar espiritual. Esta graça divina, esta energia divina, esta presença divina em nós, quando desperta, quando acorda, estamos além dessa ilusão, da ilusão de uma identidade equivocada, de uma identidade falsa, de uma identidade ilusória, presa a esse modelo de condicionamento psicológico, preso a essa estrutura egocêntrica, preso a essa ilusão. O trabalho da real meditação, aqui e agora, se torna fundamental. O reconhecimento sobre quem nós somos, o estudo de nós mesmos, não o estudo dos livros, não o que os livros dizem sobre quem nós somos, não o que os livros de sociologia, de psicologia, de teologia falam sobre Deus ou sobre nós. Conhecer o que os livros dizem, isso não irá funcionar. Aqui se trata de olhar para si mesmo, ver suas reações, ver suas motivações, suas intenções. As intenções tão declaradas e as ocultas. Estar cônscio de si mesmo agora, aqui, momento a momento. Isso se constitui como o início, o princípio do autoconhecimento. Isso revela a real meditação. E assim você pode soltar essa ilusão, a ilusão de ser alguém agora aqui, dentro desse modelo. Ao perceber que esse modelo é algo que pode ser observado sem um observador. O pensamento, ele pode ser observado sem o pensador. O sentimento, ele pode ser constatado sem essa identidade, querendo reagir a isso, lutar contra isso, fazer algo a respeito disso. Aqui, o observador percebe a ilusão de si próprio pelo autoconhecimento. É bem paradoxal isso. O autoconhecimento é a direta constatação de que não há o eu, não há o observador. Isso cai, essa ilusão desaparece. Porque quando não existe mais essa separação entre aquilo que é observado e o observador percebe que ele não passa de um pensamento, e como um pensamento ele desaparece. E aquilo que está presente é essa realidade, é esta verdade divina, é esta real consciência. Em geral, nós usamos a expressão consciência. E aqui, consciência não passa dessa consciência mental. Toda consciência que você tem sobre quem você é mental. Aquilo que é real consciência transcende esse mim, esse eu. Esta consciência é a real consciência, é a vida, é o todo, é a existência, é seu ser que é não dual. Portanto, não há
você e o mundo, você e a vida, você e Deus, você e o outro, a só consciência, isso é iluminação espiritual, isso é o despertar espiritual. Isso é o real autoconhecimento. Ou esse real autoconhecimento lhe mostra a verdade daquilo que transcende esse eu e esse conhecimento específico. Então estamos diante daquilo que é inominável, indizível. Estamos diante da iluminação espiritual ou despertar espiritual. Esse é o assunto nosso aqui. Portanto, esse é o assunto que nós tratamos aqui em nosso canal. Se isso é algo que faz sentido para você, deixe o seu like, se inscreve no canal. Lembrando, nós temos encontros online e também encontros presenciais. E podemos trabalhar isso juntos. Ok? Valeu pelo encontro. Até a próxima. Esse contato direto com aquilo que você é verdadeiramente representa o fim do sofrimento. Porque é o fim da ideia, é o fim da crença, é o fim da ilusão de que você é alguém separado de Deus.